Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Crescimento Patrimonial. Vamos comentar aqui no nosso humilde canal aqui com uns 219 inscritos um pouco sobre a divulgação ontem, né, do release do primeiro TRI de 2021 que a Oi soltou aí, divulgou após o fechamento do mercado. Eu não vou dar opinião, eu vou simplesmente colocar aqui os dados que a empresa divulgou. Vamos pegar os principais dados, porque não vai dar tempo de falar tudo, que senão o vídeo fica demasiadamente longo e aí vocês acabam perdendo o interesse e eu o foco. Ah, Galera, provavelmente, né, já antecipando aqui o movimento do mercado, eu acho que o mercado não vai gostar, principalmente por conta do endividamento da empresa, que aumentou muito. Mas, se a gente for pensar que a empresa está aí participando de um processo de turnaround, quem que não tem dívida? O Elon Musk, a Tesla está com uma dívida enorme, nunca gerou lucro. Mercado Livre está agora entrando aqui no Brasil, uma dívida enorme também, todo ano os gastos com investimento não cobrem, não são cobertos pelos lucros que a empresa tem. Com a Oi não é diferente, né, galera? A gente tem que olhar, ter uma visão de futuro. A fibra e o 5G é uma coisa que vai chegar no Brasil, isso é fato, e não tem outra forma de você passar o 5G por enquanto, a não ser se você utilizar a fibra, porque o cobre não comporta a banda larga. Então, você tem que usar o 5G para você transportar a fibra aí e conseguir atender o maior número de casas possíveis. A gente tem que ter em mente, né, isso são dados divulgados aí pela empresa, não sou eu que estou dizendo. A gente tem que ter em mente que para cada 100 casas aproximadamente, tá? Isso aqui é uma estatística. A cada 100 casas que você passa de fibra, você tem ali um fechamento de contrato na ordem de 20 a 25%. Por enquanto, logicamente com o passar do tempo, essa adesão ela vai aumentando. Então, esse investimento em fibra, ele não se perde, porém é um investimento muito alto. É muito caro você estar passando fibra de casa em casa, porque você tem que realmente passar ali, um cabeamento, né, que você passa na frente da casa das pessoas. Então tem toda uma infraestrutura. Vocês conhecem, vocês já viram vários carros de outras empresas como o pessoal passa fibra aí pela nossa casa. Galera, sem mais delongas, vamos falar aqui um pouco dos números, tá? Eu dividi mais ou menos esse vídeo aqui em três partes, então a gente vai falar um pouco aqui sobre a receita. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado, vocês me perdoem, mas como são muitos números, não tem como eu gravar tudo, então de vez em quando eu acesso aqui a minha colinha que eu peguei do próprio release que a empresa divulgou. Então vamos lá. A receita bruta que a empresa reportou em 2021 veio um pouco abaixo da mesma receita reportada no ano de 2020. Ficou em 4,45 bi, agora no primeiro trimestre de 2021, contra 4,75 bi no primeiro trimestre de 2020. Então a gente teve uma queda na receita bruta na ordem de 6%, ou para quem gosta de números aí na ordem de 300 milhões de reais. Já a receita líquida da fibra, tá? Tô falando só em fibra agora. Já a receita líquida da fibra, ela pulou de 194 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 560 milhões agora no primeiro trimestre de 2021. Então a gente teve um aumento aí da receita de fibra na ordem de 189%, ou 366 milhões, para quem gosta aí dos dados em números. Já a receita provinda aí do cobre, né, ela veio abaixo, ela sofreu aí um decréscimo justamente porque esse cobre está em desuso, então a empresa ela está focando investimentos em fibra e deixando o legado de cobre, que ela não vai mais atuar, andar, vamos dizer assim, por si só. Com isso, a receita do cobre vem caindo e ela está tentando compensar isso com a receita de fibra. Então a receita de cobre veio 750 milhões agora no primeiro trimestre de 2021, ao passo que ela foi de 1,1 bi no primeiro trimestre de 2020. Então a gente vê aí uma receita de cobre 350 milhões a menos, ao passo que nós tivemos uma receita de fibra de 366 milhões a mais. Então teve ainda uma compensação e um plus, vamos dizer assim, de 16 milhões da receita de fibra em relação à receita de cobre.
Porém, pessoal, duas receitas que vieram ruins, eu vou falar delas agora. Uma foi a do B2B, que é aquela receita que a empresa faz aí junto ao ramo corporativo, né, as empresas, que veio abaixo das expectativas, tá? 880 milhões agora no primeiro trimestre de 2021 contra 1 bilhão e 50 milhões no primeiro trimestre de 2020. Então nós tivemos aí também uma queda na receita na ordem de 170 milhões de reais. A empresa atribuiu essa queda justamente ao lockdown, né? Nós temos que entender porque muitas empresas optaram pelo teletrabalho e com isso a demanda que o ramo corporativo tinha pelo serviço de internet acaba sendo realmente prejudicado. Nós vimos diversos pequenas empresas, comércios que utilizam, né, às vezes ali de uma fibra para trazer um pouco mais de conforto aos seus clientes ou mesmo para trabalho. Então, a partir do momento que você faz o lockdown ou que você dá o teletrabalho para o pessoal, você não precisa dessa fibra no seu ramo de atividade, porque quem vai ficar responsável agora pela atividade são as pessoas que estão trabalhando em casa. Então nós tivemos essa queda na receita do B2B de 170 milhões de reais. Outra receita que veio um pouco abaixo da expectativa foram as receitas do cliente móvel, que foi reportado 1,6 bilhões em 2020 contra 1,5 bi agora em 2021. Então nós tivemos também uma queda aí na ordem de 100 milhões de reais na receita de clientes móveis, e a diminuição que a empresa reportou foi principalmente no pré-pago, né, que teve uma queda de 688 milhões para 592 milhões. Então nós temos o cliente imóvel separado em pós-pago e pré-pago, e a diminuição menor na receita ficou aí para o cliente do pré-pago. Então o que a gente teve aqui, galera? A gente teve uma receita na parte de de infraestrutura de internet. A fibra compensou a perda da receita da parte de cabeamento, da parte de cobre, só que nós tivemos um prejuízo na receita B2B de 170 milhões e nós tivemos também um prejuízo da Oi Móvel na faixa aí de 100 milhões de reais. Então a gente teve uma diminuição de receita total em relação ao ano passado na faixa de 270 milhões de reais. Isso o mercado com certeza vai bater, mesmo que tenha sido aí no período de pandemia. Agora vamos para os gastos que a empresa realizou aí com CAPEX, né? CAPEX é aquela parte do investimento que a empresa necessita fazer para manter aí toda a sua infraestrutura em funcionamento. Então o CAPEX no primeiro trimestre de 2021 ficou na ordem de 1 bilhão e 86 milhões de reais, sendo que 71% desse gasto foi utilizado somente para financiar a implementação e sustentabilidade da fibra, ou seja, 1 bilhão e 300 milhões a empresa utilizou somente aí na expansão da sua rede de fibra ótica. E a empresa encerrou aí o mês de março de 2021 com uma dívida líquida, tá, de 25 bilhões de reais. Lembrando aí que a dívida líquida a gente subtrai a dívida bruta da reserva de caixa que a empresa tem. Então a empresa tem uma reserva de caixa aí na ordem de 3 bi, subtraindo aí da sua dívida bruta 28 bi, a gente tem uma dívida líquida de 25 bilhões de reais. Indo um pouco aqui para os resultados e prejuízos, a empresa reportou sim um lucro de 489 milhões agora no primeiro trimestre de 2019, mas como a empresa teve que fazer um investimento alto e ficou com 4 bilhões de reais negativos por conta aí do seu resultado financeiro, agora no primeiro trimestre de 2021, a empresa acabou fechando aí o primeiro trimestre de 2021 com prejuízo de 3,5 bi. E da onde que veio então esses 4 bilhões de prejuízo? Galera, a empresa está com uma dívida muito alta, então ela precisa ficar rolando essa dívida. Ela fez uns investimentos com CAPEX quase na ordem de 2 bilhões. Então toda vez que ela rola essa dívida, toda vez que ela pega um empréstimo novo, toda vez que ela faz um novo investimento em CAPEX,
ela fica com prejuízo, porque a sua receita ainda não é suficiente para cobrir todas as suas despesas e seus investimentos. Por isso que a Oi está em recuperação judicial e por isso que a Oi está vendendo praticamente metade aí da sua companhia para os fundos aí do BTG Pactual. Por quê? Porque se ela quiser continuar com esse processo de expansão, com esse processo de turnaround da fibra, ela precisa de dinheiro para honrar as suas dívidas. E isso não é fácil. O investimento de CAPEX é um investimento muito alto na parte de fibra. Mas, vindo aqui para a divulgação dos dados da fibra, né, que anda muito bem, a empresa saltou aí de 889 mil casas conectadas no primeiro trimestre de 2020 para 2,4 milhões de casas conectadas agora no primeiro trimestre de 2021. Então a gente teve aí um aumento de 163% de casas conectadas. Eu não estou falando casas passadas, tá? Casas passadas, a empresa aí tem eu acho que é na ordem de 4 milhões de casas passadas, isso é, casas conectadas. E a empresa estima fechar 2021 com cerca de 4 milhões de casas conectadas. E isso sim poderia melhorar muito aí as suas receitas, que ficariam na ordem de 800 milhões de reais só com a parte de fibra. Para vocês terem ideia de como a Oi é cara para ser mantida, somente a parte do custo operacional administrativo, a empresa gasta 580 milhões de reais. Então, o que a empresa está recebendo hoje de lucro com a fibra não é suficiente ainda para bancar ou para manter o corpo de funcionários da área administrativa, que ficou aí, como eu disse para vocês, em torno de 580 milhões de reais. A grande aposta da Oi agora é São Paulo, né? Ela está começando a tentar penetrar aqui no estado de São Paulo. A gente não sabe ainda como será o desempenho da empresa aqui, porque aqui nós temos players pequenos que atuam já na região. Nós temos a Vivo, que tem uma atuação muito forte no estado de São Paulo. Temos a Claro e também temos a TIM, que são as principais grandes concorrentes aí da Oi. Então a gente não sabe como que a Oi vai se comportar, porém a gente sabe que a Oi tem uma vantagem muito grande com a sua fibra. Ela está oferecendo aí em torno de 500 mega a um preço de R$ 129 reais. É um preço bem atrativo e sim, tem todas as condições de bater de frente aí e ganhar essa parada junto com a Claro e com a TIM. A gente tem que saber exatamente e acompanhar esse custo de operação que a empresa está tendo. Muito da sua dívida, aproximadamente mais de 60% da sua dívida, na verdade, é em dólar, né? E toda vez que o dólar sobe, ele impacta demais no endividamento da empresa e na rolagem dessa dívida. Com a Selic agora aumentando, nós podemos ter aí uma queda, né, nessa taxa de endividamento, o que pode favorecer de sobremaneira aí a Oi. Eu acredito que a empresa não terá grandes pulos ou grandes aumentos de cotação em curto espaço de tempo, muito pelo contrário, o endividamento grande ainda pode prejudicar muito o andamento das ações, mas a empresa vem cumprindo aí com seu papel e é a grande aposta aí para quem procura uma empresa de turnaround e não tem medo do sobe e desce de cotação. Novamente, eu falo que isso não é uma recomendação de compra ou venda, mas se você gostou do vídeo, galera, deixa aquele like, coloca aí nos comentários o que vocês querem saber, as dúvidas que vocês têm a respeito da Oi. Na medida do possível, se eu souber, terei o maior prazer em responder. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.